São José e seus lugares de hoje te convida para conhecer algumas curiosidades do Museu do Folclore. O espaço tem o objetivo de contribuir com a identidade cultural do Vale do Paraíba, Litoral Norte e de todo o Brasil. Vamos lá? Quem nos recebe é a folclorista Ângela Savastano, que nos acompanha por todos os espaços do local. Com entrada franca, o museu conta com vários ambientes, como a Sala São José dos Campos, Sala das Tecnologias, da Religiosidade, Santos de Fé, Sala das Festas e Sala de Identidade. Ângela conta como surgiu a ideia de criar o museu. Na verdade, foi como um instrumento para se falar desse assunto tão importante que é a cultura popular. E tudo nasce realmente, se concretiza com a criação da Fundação Cultural. Antes não havia o Museu do Folclore, não é? Mas a Fundação, quando ela foi criada, ela tinha diversas comissões, entre elas a Comissão de Folclore. Então a Fundação Cultural ela tem um princípio muito democrático, ouvir o que o povo, de modo geral, gostaria de propor para São José dos Campos, na área de cinema, de teatro, música, literatura, considerando que São José dos Campos é uma cidade aberta, uma cidade que recebe brasileiros de todas as partes e não brasileiros também, estrangeiros. Então São José dos Campos ele é muito rico nessa diversidade cultural, mas ele tem raízes tradicionais por conta da própria história do desenvolvimento aqui do Vale do Paraíba, e isso perdura de diversas maneiras. Eu sou chamada nessa época, né, por isso que eu estou aqui há tantos anos, para ouvir as pessoas que se interessavam na área de folclore e levar essa ideia para os executores da Fundação Cultural. Ângela fala também sobre a importância de discutir a preservação da cultura nas escolas. Porque uma criança, quando vai para a escola, ela já leva, se vai para a escola com 7 anos, ela já leva 7 anos de patrimônio cultural. Sim. Que ela adquiriu no colo da mãe, na vivência, nos seus pais. Então, para que essa identidade seja colocada no merecido valor que ela tem, seria importante que isso fosse dialogado com a educação. Então nós nos empenhamos muito com isso, essa comissão, e resultou logo na pesquisa dessas manifestações, desse jeito de ser de São José. Aí quando eu falo jeito de ser, é jeito de falar, é jeito de se comportar, é o linguajar, é a comida, é tudo que o homem sabe e que não aprendeu na escola, vamos dizer. Aprendeu no dia a dia. No dia a dia, ali, nesse né? processo. Na verdade, ele fez uma vivência. Isso, nesse processo oriental, que começa desde quando ele nasce, no núcleo dele, vai até a morte. Entendi. Então é aquilo que o homem é o seu patrimônio imaterial. Entre as atribuições do museu está a missão de desenvolver ações que contribuam com o fortalecimento da identidade cultural e formação da cidadania dos visitantes. Houve um empenho muito grande em se discutir conceito de folclore. O que é realmente esse conceito, né? O que é esse folclore? A própria palavra já fala, é uma palavra inglesa que foi adotada para falar essa área do estudo do folclore, que é folk, povo, lore, sabedoria. É uma ciência que estuda a sabedoria do povo, né? E independe se ele sabe ler, escrever, se ele frequentou escola, se ele mora na zona urbana ou rural, ou em outro lugar. Então o homem ele tem esse patrimônio muito rico e que está vivo. Então nessa hora no museu. O folclore tem esse lado quase que mágico de aproximar as pessoas, entendeu? Na hora que você mergulha dentro do conceito do folclore, você se aproxima do outro. Em cada espaço, novas descobertas. Nessa sala estão expostas fotos de pessoas em diferentes tamanhos, que revelam a mistura de etnias que formam a identidade e a cultura do povo. Uma das propostas é que, ao ver as fotos, o visitante faça uma reflexão sobre sua própria identidade. E já que o assunto é identidade, descobrimos qual público costuma frequentar este espaço. Aqui temos 3
vamos dizer, categorias de público. Um é o que vem estudar. Então, estou fazendo pós-graduação, quero fazer uma tese, né? Vai na biblioteca que nós temos muita coisa que já foi escrito por especialistas em folclore. Sim. Aí tem um outro público que vem passear no parque, que a gente chama público espontâneo. Ele vem passear no parque. Muitas vezes nem sabe que existe um museu aqui, por acaso a maioria não descobre. sabe, apesar de ele já estar aqui há 20 anos, aqui nesse espaço aqui há 20 anos, muita gente não sabe que tem museu. Mas ele vem passear porque é bonito, quer matar, fazer um piquenique, e aí se depara com uma casinha da década de 20 e que tem coisa que ele sabe, ou coisa que ele não sabe, mas coisa que ele nunca imaginou. Imaginou. E aí começa um processo de reflexão dele, uma curiosidade, mas por que isso está aqui? Eu gosto de dizer que o Museu do Folclore é um laboratório, sabe? Onde as coisas acontecem e tem os observadores, que somos nós, que analisamos tudo isso e bebemos nessa fonte desse visitante. E tem um outro público também que vem agendado. São as escolas, né? Legal. A mês do folclore tem que levar o aluno lá, tem que fazer para dizer comemorei o mês do folclore. É um outro público. Então, e nós nos preparamos para todos esses públicos aqui. Ainda tem muitas curiosidades para a gente descobrir sobre o Museu do Folclore. Na volta do intervalo, você confere uma entrevista com a museóloga responsável pelo espaço. O São José e seus lugares volta já. Com entrada franca, o Museu do Folclore é uma boa opção de passeio quando o assunto é resgatar referências pessoais, traços culturais e experiências de vida. No passeio de hoje, nós descobrimos também qual é o papel de uma museóloga. Essa profissão existe no Brasil há mais de 60 anos, né? E normalmente o museólogo ele pode trabalhar em todo o processo, desde que o acervo chega ao museu, ou seja, os objetos, sejam obras de arte, sejam objetos da cultura popular, todas as etapas desse trabalho, desde a aquisição, ou seja, toda a catalogação, a documentação para dizer que esse objeto é o objeto do museu, como ele é conservado, como ele é exposto, e também a gente trabalha na relação das pessoas com esses objetos, ou seja, na mediação. Você chega num museu, você não conhece o assunto. Existem pessoas que são capacitadas para fazerem a mediação entre você e aquilo que está lá exposto, facilitando a sua percepção e aumentando o seu prazer de estar lá. Responsável pelas exposições, Ana contou detalhe dessa mostra produzida com palhas de milho. A gente encontrou a dona Giselda, que é de Redenção da Serra, e ela que tem esse talento de fazer esses objetos. E nós descobrimos que além dela fazer as bonecas, ela também consegue obter várias cores da palha do milho. Ai, que bacana. Através do conhecimento, a sabedoria que ela tem de como que o milho vai criar uma palha de tal cor ou de outra cor. Então, através do conhecimento dela, a gente resolveu fazer uma exposição mostrando esse artesanato que é único. Sim. E toda a sabedoria que ela tem de criar essas lindas bonequinhas onde tudo é do milho. Tudo até o cabelinho. Sim, é confeccionado tudo. A cestinha, tudo, e é rico tudo. Detalhe, né? Isso, e colorido, todas essas tudo exposições, mais. elas ficam aqui no museu para o público joseense, para o público de qualquer cidade, mas todas gratuitas, né? Sempre. Sem custo. Nada, o museu nunca cobra nada de ninguém. Está aberto a todo mundo que quiser conhecer. E quais os cuidados que a gente deve tomar com uma exposição dessa? Então, a gente não deve tocar nos objetos na exposição, né? E os cuidados básicos, né? De não comer dentro da exposição, não é mesmo? Não beber líquidos, né? Não sair correndo pelas salas de exposição, porque as coisas são frágeis, né? E às vezes são peças únicas, né? Aliás, todo o respeito que a gente tem que ter
porque é o nosso patrimônio, né? A conversa segue e vamos descobrindo outros detalhes da exposição. A exposição de milho, de grão em grão, se alimenta toda a criação, foi criada para o mês do folclore. E o nosso público-alvo são as escolas públicas e particulares de São José dos Campos. E nessa exposição, as crianças vão ver desde uma roça de milho até saborear a pipoca, que é do milho, e conhecer também toda a culinária do milho, como se faz uma pamonha, e vão também saber que o milho é tão utilizado que até o subproduto dele, que é a palha, cria esse lindo artesanato. Ana fala também sobre a exposição Meu Mundo é de Papel, da artista Eunice Kopp. A mostra contou com 163 figuras feitas de papel e goma, preparada com polvilho azedo, pintada com tinta látex e verniz. Alguns exemplares foram adquiridos pelo museu. Nós adquirimos algumas peças para a nossa coleção, né? Porque a exposição tinha centenas de figuras e nós escolhemos a congada para ficar no nosso acervo. Então vai ser acervo permanente do museu. Então daqui a alguma época ela volta de novo à exposição? Isso, ela vai para a reserva técnica, primeiro ela é catalogada, depois vai para a reserva técnica e depois é exposta novamente em outra ocasião. Então quem não viu a exposição consegue, tem a oportunidade de daqui a algum tempo ver. Com mais de 30 anos de profissão, Ana contou pra gente por que gosta tanto dos trabalhos que desenvolve aqui. É toda a minha vida. Eu tenho tanto prazer em fazer isso que eu nem faço distinção em estar trabalhando e não estar trabalhando. Porque é um prazer constante de você estar sempre descobrindo pessoas e coisas novas, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, museu é lugar de coisas velhas, não. Museu é lugar de ideias novas e de reinterpretações da nossa cultura, né? E valorização das pessoas, que para mim é o mais importante. Tá certo. E o que o Museu do Folclore, na sua opinião, representa para a nossa cidade, para São José dos Campos, para a história do nosso município? Olha, representa muito. É um exemplo para outras cidades. Tem um museu que tem mais de 30 anos de existência, que já revelou tantos talentos, tantas pessoas e que fez só fortalecer a cultura popular num município conhecido pela sua tecnologia. Então São José é uma cidade ímpar, que tem ao mesmo tempo uma tecnologia de ponta e preserva e valoriza a sua cultura popular. E não só de São José, né? Que na verdade aqui tem imagens, tem figuras de todo o Vale do Paraíba, litoral norte, né? Isso, exatamente. Essas imagens são de Redenção da Serra, né? Localizado dentro do Parque Municipal Roberto Buller Marx, mais conhecido como Parque da Cidade, o Museu do Folclore de São José dos Campos agrega bens de interesse histórico, cultural e arquitetônico do município. Criado em 1987 pela Comissão Municipal de Folclore da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o museu instalou-se pela primeira vez de forma temporária na Igreja São Benedito, na Praça Afonso Pena. 5 anos depois, em 1997, teve sua instalação permanente no Parque da Cidade, na antiga Casa de Olivo Gomes. Nos blocos anteriores, você conferiu entrevistas com a folclorista Ângela Savastano e a museóloga Ana Silva, que apresentou para a nossa equipe um espaço bem especial do museu. Não tem como os museus colocarem em exposição todos os objetos que a gente tem, né? Porque é apenas uma pequena proporção deles que vai ficar em exposição. Então aqui os objetos são mais preservados. Eles precisam estar guardados de maneira correta, com a umidade correta, com a temperatura correta,
para que sejam vistos pelas próximas gerações. Tem peças aqui que a gente vê que pertencem a figureiros que já não existem mais, que já faleceram, né? Então, as novas gerações poderão ver esse trabalho, porque ele é preservado na Reserva Técnica do Museu. Esses números aqui são para vocês a gente um identificar a localização. Então, a gente tem várias formas de controle. A localização, o número de registro do objeto, que fica aqui fora, na caixinha. Ó, deixa eu pegar essa caixinha. A gente tem que pegar tudo com muito cuidado, porque são peças raríssimas, né? Aqui, ó, nós conseguimos observar, não sei se os meninos conseguem pegar, que aqui tem a data, né? O Museu do Folclore, o número da peça e a quantidade de itens que tem esse registro. Entendi. Porque tem 7 pedacinhos que formam um registro. Me fala uma coisa, qual que é a peça mais importante do Museu do Folclore? Dá para separar uma peça? Isso é interessante. Para nós, o que importa é aquilo que significa para muitas pessoas. Então, no nosso museu, a gente não trabalha com peças curiosas, peças únicas, mas sim as peças que representam a nossa região e a nossa maneira de fazer. Todos esses objetos que estão aqui são igualmente importantes, porque quando alguém olha um objeto como esse, sabe que veio da região do Vale do Paraíba, que é o único tem a no nossa mundo, característica, né? Então tem o DNA de vocês, né? E cada um é de uma pessoa, de um artista, de um artesão, mas no entanto tem em comum isso, que é o que significa para todo mundo algo importante. Então a gente não trabalha com coisas curiosas. Entendi, ótimo. Bom, gente, vamos continuar o nosso passeio, Vamos. tem muita coisa ainda para explorar aqui no Museu do Folclore. Da antiga casa de Olivo Gomes, seguimos para o anexo que conta com 3 ambientes diferentes. Na biblioteca, a gestora do museu explica o que o público pode encontrar em cada um dos espaços. Então, a gente tem a Sala das Panelas, que é uma extensão da exposição permanente, né? É uma sala em que trata-se da culinária como manifestação, né, da cultura popular. E temos mais 2 salas, que é a brinquedoteca do museu e a biblioteca. Na Sala das Panelas, nós encontramos alguns fogão, eu vi ali fogão a lenha, parede de pau a pique. Conta um pouquinho, o que nós encontramos nela? Nesse espaço, né, nós temos uma parede de pau a pique, que é algo muito marcante na nossa cultura, essa técnica construtiva, né? Também temos um fogão a lenha e também temos, né, utensílios que são comuns, encontrados nas cozinhas, né, as panelas de pau bem grandes, bule, essas colheres que são usadas para fazer doces em festas bem grandes, né, com muita gente. Neste momento a gente tem uma exposição, né, tratando da cultura do milho, onde a gente encontra várias farinhas, vários alimentos provenientes do milho. Tá certo. E além da Sala das Panelas, nós temos aqui também uma biblioteca. Essa biblioteca ela é aberta para o público, a visitação, preciso agendar ou não? Posso chegar aqui a qualquer momento? Então, essa biblioteca é uma biblioteca especializada, né, em folclore. Ela é aberta ao público, então é um acervo bem especializado. E também na biblioteca a gente pode encontrar um acervo, uma coleção de fotografias, né, que foram produzidas ao longo da história do museu, fotografias de pesquisa de campo, fotografias de eventos que ocorreram, ações do Museu do Folclore. Também temos materiais audiovisuais, né, doados, e também temos uma hemeroteca. Na brinquedoteca, encontramos peças confeccionadas por artistas de diversas partes do Brasil. O projeto da brinquedoteca ele foi pensado para dar conta do maior público que o museu tem, que são as crianças, né? Apesar dos brinquedos serem muito próximos das crianças e esse ser um ambiente em que ela pode pegar, tocar, diferente do museu que ela não pode pôr a mão, na brinquedoteca ela pode, né, interagir. Então tem brinquedos que vêm lá do norte da Bahia, Poxa, que legal. brinquedos, né, do Ceará,
Então tem uma diversidade de brinquedos populares e gera um encantamento, né? Gera um interesse até para os adultos. Agora que você já conhece um pouco mais do nosso folclore local, que tal visitar o museu? O espaço funciona de terça a sexta-feira e aos feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aos finais de semana, das 2 às 5. Visitas em grupos devem ser agendadas pelo telefone 3924-7318. O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Até a próxima!